Graça e paz, igreja, amém? Boa noite. Queridos, eu queria dar prosseguimento a uma série que a gente está fazendo sobre os bem-aventurados aí. Já falamos do pobre de espírito, já falamos daqueles que choram, já falamos dos humildes, do que tem fome e sede de justiça, já falamos dos misericordiosos, dos puros de coração, e falamos também dos pacificadores. Porém, eu queria fazer uma segunda palavra sobre os pacificadores. Quem são esses pacificadores? Eu já disse eles de uma outra forma na pregação anterior. E nessa nona pregação sobre as bem-aventuranças, eu vou falar de uma outra forma do pacificador. Um pacificador que está em meio aos conflitos. Então, o pacificador, ele anda no meio dos conflitos, e isso acontece. Então, quando você vai lá para Mateus 5, no versículo 9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão filhos de Deus, você pode ficar pensando, mas como é isso? Se expor tanto assim, ainda ser filho de Deus, porque o mundo não quer o quê? Problemas e conflitos, é ou não é? É isso que o mundo foge. Mas o pacificador, isso aqui é uma expressão bíblica, é exclusivo para o crente, porque ele é possuidor de uma paz em meio às tempestades. E justamente por ter essa paz, ele consegue com tranquilidade visualizar à luz da palavra de Deus as questões do coração que estão envolvidas em algum problema. Em Isaías 57, 20 e 21, diz assim: os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, cujas as águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus, mas para o crente há. Ele é um pacificador justamente por ter paz no seu interior. E como detentor dessa paz, o pacificador bíblico é um mediador apto, ainda que prejudicado, pode ser que ele venha a ser incompreendido na sua posição, para expor a vontade de Deus em meio a um conflito, em meio a uma causa, em meio a alguma divergência. E esse pacificador, queridos, ele é misericordioso. Quando a gente vai para a vida de Paulo observando, ele voltou para os gentios que ele perseguia, que ele matava, capturava, que ele odiava, e passou a amá-los. Então o pacificador tem um amor que move no seu interior, no sentido de trazer ali a paz de Deus para os relacionamentos. Isso são marcas de um pacificador. É uma compaixão do céu que move o interior da pessoa, como moveu o coração de Paulo, para justamente ajudar crentes em momentos de crise. A gente vai ver isso lá em 2 Coríntios, vem em Romanos. Então, quais são as questões que a gente vai observar de um pacificador hoje? O pacificador, ele está, primeiro, atento à unidade dos homens em seu posicionamento, na unidade do corpo de Cristo. Ele está observando como anda o relacionamento, como anda a unidade do corpo. Ele tem isso na cabeça dele, é o corpo de Cristo. E quando cristãos de Jerusalém foram visitar a Antioquia da Síria, inclusive lá presente estava Pedro também, e Barnabé, eles agiram com um separatismo. Separavam os gentios na hora da confraternização da mesa. Isso está em Gálatas 2, de 11 a 14. Eu vou ler aqui, e para vocês terem uma ideia e visualizar isso, construir essa imagem na cabeça de vocês. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, Paulo dizendo, enfrentei-o face a face. Está aí, eis o pacificador, ele enfrenta. Ele enfrenta. Por sua atitude condenável, ele qualificou a atitude de Pedro. Pedro, aquele Pedro. Uma atitude que dividia homens,
dos homens e dividia os homens de Deus. E no versículo 12: pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que era o líder da época, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. O pacificador, irmãos, ele não vai na onda da maioria, ou no medo do que os outros vão pensar dele, ou o que vai acontecer. Ele tem uma coragem cristã. Ainda que fique sozinho. Ele é um Elias. É um homem falando contra uma nação. Esse é um pacificador. E havia ali uma divisão entre os crentes da época. Aqueles que observavam as leis cerimoniais judaicas e aqueles que confiavam exclusivamente em Jesus Cristo pela fé. Essa atitude, qual era o resultado? Um pensando de um jeito, o outro pensando do outro, aquilo separava, destruía a unidade do corpo de Cristo, que o Evangelho tanto prima, pela causa que Cristo morreu. E no versículo 14: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, então o pacificador tem um ponto de vista. Ele tem uma opinião pessoal. E a Bíblia diz, aquele que é maduro discerne todas as coisas. Ele consegue compreender biblicamente o que está acontecendo. Declarei a Pedro diante de todos: Pedro, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Então o pacificador, ele vê. E não é daquele jeito, eu não vou meter a colher ali. Ele interfere quando está vendo alguma coisa. Ele é ativo, ainda que venha a ser prejudicado. Ele posiciona-se face a face. É uma coragem cristã. E você e eu somos omissos muitas das vezes quando estamos vendo o erro? Ou nos posicionamos? Olha, naquela época, se Paulo não assumisse um posicionamento de pacificador naquela questão, a igreja já teria iniciado com um racha ali, e já teria sofrido ali danos imensuráveis logo no começo, logo na formação. O corpo de Cristo dividido, uma expressão completa de imaturidade espiritual. E Paulo dá essa ênfase em 1 Coríntios 3, de 3 a 4, ele diz assim, olha, ainda são carnais, vocês são carnais, visto que a inveja, divisão entre vocês estão sendo carnais, sendo mundanos, agindo dessa forma. Porque quando alguém diz, olha, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, vocês não estão sendo mundanos, vocês não estão com um timinho aqui dentro, formando um partidozinho. Ser de Cristo, irmãos, implica definitivamente em dar fim às divisões e segregações. Paulo afirmou assim, olha, se você é escravo, se você é livre, se você é funcionário, se você é patrão, andem juntos por amor a Cristo. Se você é judeu, se você é gentil, andem juntos por Cristo. Se você é homem, se você é mulher, andem juntos por Cristo. E Paulo dizendo em 1 Coríntios 3, de 22 a 23, ele diz assim, olha, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Olha, eu sei que há afinidades no meio do corpo de Cristo. Nem todo mundo é íntimo de todos. E não tem problema. Jesus não tinha o mesmo grau de intimidade com os seus 12 discípulos. Não tinha.
E os 12 andaram juntos. Teve um que saiu depois, né? Então, afinidades com o estilo de pregação, ou na forma de condução, ou da liderança, ela vai ser natural. Pode ser o pastor Caio, Raquel, Paulinho, Camila, não importa. Todos somos ovelhas, somos de Cristo, e Cristo é de Deus, e seremos um só no céu. Isso começa agora. E o mundo precisa presenciar isso. E o bonito, irmãos, não é que estamos andando juntinhos, porque não erramos um com os outros. É justamente isso que salta aos olhos do mundo. Como esses homens e mulheres pecadores que erram um com os outros conseguem andar juntos, da mesma forma como andam juntos com Jesus Cristo, por amor, perdão e graça. É isso. E eu oro agora pela nossa igreja, para que volte lá para Gálatas 3, 26, 29, dizendo, olha, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre. Seja crente que é funcionário, patrão, homens, mulheres, casais, família, igreja Manaim, homem, todos são um em Cristo Jesus. E o mundo quer separar isso o tempo todo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O pacificador se levanta para pacificar hostilidades entre homens, posturas que venham afrontar a unidade tão esperada por Deus no corpo de Cristo, no meio da sua família, no meio da igreja, no meio da sua célula. Provérbios 17, 9, na parte A diz assim, aquele que cobre uma ofensa promove amor. Por que eu estou falando isso? Estou reforçando, não pode haver divisões, isolamento, distanciamento social dentro da nossa igreja. Perdão não quer dizer que você vai justificar os erros alheios. A própria expressão perdão já é em si uma evidência de que houve um erro, que houve um pecado. Portanto, à igreja, ao indivíduo, ao cristão, cabe o quê? Cobrir esse pecado com amor e perdão. Perdão é graça sobre o pecado. Perdão é a maior vitória que a cruz nos deu. Segundo ponto, o pacificador está atento à unidade entre os homens e Deus. Então a gente já falou no meio da igreja, de irmãos com irmãos, do corpo de Cristo, na célula, no seu lar, no seu ministério, mas também ele está atento no relacionamento individual de cada um com o seu Deus. O simples silêncio de Paulo, o que estava ocorrendo ali, e você vê o zelo que Paulo tinha pela verdade do Evangelho, com os Gálatas em 2:21, aquela atitude estava anulando completamente a graça de Deus. Isso é um exagero de Paulo, as letras, não podia relevar. Mas Paulo estava falando, olha, agindo dessa forma, isso está sendo uma expressão de que Jesus Cristo morreu inutilmente. Olha, e eu já vi isso. E alguns de nós suavizamos Deus para não chocar espiritualmente um irmãozinho. Errado. Há aqueles que têm a ousadia ou a petulância de mudar, entre aspas, apresentar um caráter de Deus diferente do que o próprio Deus fala na palavra.
Em Sofonias 1:12 aconteceu isso. Vasculharei e castigarei os que são complacentes, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. Tudo zen. Tudo leva para os mesmos caminhos. Todos somos de Deus. O pacificador não é complacente com ações pecaminosas, com idolatria, com deuses estranhos. Ele é ativo. E Paulo, assumindo essa postura, que Jesus chamou de bem-aventurados pacificadores porque são filhos de Deus, assumindo aquela postura de filho de Deus, de pacificador, conhecendo pela palavra quem é o seu pai, o que ele escreveu, ele posiciona-se ao lado de quem? Peraí, Pedro, releva um pouquinho, ajeita ali, não, ele foi no lado de Cristo, diferente de Pedro, que estava o quê? Temendo os judeus. Pedro procurando fazer aquela política de boa vizinhança. O pacificador, irmãos, não está atrás de manter uma atmosfera agradável dentro do seu lar, ou dentro da sua casa, ou na igreja. Não que isso é errado. Não que isso é errado. Mas ele está justamente, olha, se eu colocar isso que a palavra de Deus está falando, a coisa aqui vai ferver. Que deixe ferver para a honra e glória do Senhor, porque o que importa é você estar ao lado do Senhor. Foi assim que Elias se posicionou e tantos profetas. Mas espera aí vai gerar um problemaço, é isso aí. O pacificador teme a Deus. O pacificador, ele tem a referência do Senhor. Depois ele considera os homens, independente dos resultados. Eu já estou concluindo, irmãos. Qual é a perspectiva que um pacificador tem que ter? Olha, eu pessoalmente, no meu passado, 10 anos, 8 anos atrás, eu deixei de ser um pacificador dentro do meu lar, no meio da minha família, na igreja do Senhor, porque ia dar muito pepino. Então é melhor você se calar. E pequei, desagradando ao Senhor, em prol de um climazinho agradável. Se você está agindo assim, não erre com o seu Deus dessa forma. Eu não estou dizendo para você enfiar também a verdade de goela abaixo na boca do outro, né? Existe a forma de falar. A palavra branda desvia a fúria, a palavra suave quebra os ossos, admoestem, exortem à luz da palavra de Deus, não dos desejos pessoais, aos mais velhos como pais, aos da mesma idade como irmãos, aos mais novos como filhos. Não se ponha o sol sobre a sua ira, não fale com rancor, porque a ira não traz a justiça do Senhor. E é assim que o pacificador vai lá e apresenta a vontade de Deus em relação ao que está acontecendo. O pacificador não busca a sua autopreservação. Antes, ele se expõe, ele se apresenta. Ele não vai naquela, não quero me meter ali, diante de ações ou entendimentos que fogem à verdade que está revelada na palavra de Deus. Em Efésios 5:11 diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Tem que expor. E não é para fofocar, não, é a palavra de Deus. Olha, o que está acontecendo é isto, e a palavra do Senhor afirma isso. Outra,
o pacificador expõe o interior do homem à palavra do Senhor. Ele é um agente de Deus. Ele busca manejar a palavra do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: vós que sois maduros, exortai. Não é para qualquer um. Para fazerem os homens descobrirem o quanto são cúmplices naqueles conflitos. Ainda que de forma culposa, ou seja, sem intenção, ainda que de forma dolosa, intencionalmente, mas ele expõe o coração daquele que está à frente dele. A luz da palavra de Deus. Expõe a luz. Em 1 Coríntios, eu gosto desse versículo, né? Mas o pessoal não gosta do problema, mas gosta do versículo. 1 Coríntios 11, 19. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então, problema para a gente não é problema, querido. Problema é aquele teste nosso, onde a gente vai buscar aquela análise e buscar ali expor a luz da palavra de Deus e saber quem está aprovado e quem está reprovado. E se você ou o que está à sua frente está sendo reprovado, ótimo, porque identificou, porque descobriu o que precisa ser trabalhado. Seja no seu casamento, seja nos seus relacionamentos, seja com seus filhos, seja na igreja, seja nos ministérios. E a palavra de Deus diz: é necessário, tem que acontecer. E não estamos desamparados quando acontecem estes problemas e essas divergências. Temos o suporte da palavra de Deus, que nos dá luz do que fazer. O pacificador, ele é sábio, e tem que ser sábio, porque ele vai ser ofendido, pode ser ofendido. E não se preocupe, uma hora ou outra você vai ser ofendido. E Provérbios 19, 11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Então ele precisa de sabedoria. E da sabedoria vem a paciência. Se lhe falta paciência, falta o quê? Sabedoria. Do alto. E a sua glória é ignorar as ofensas. Entendam, irmãos, e eu entendo pelas Escrituras, que ao fim do nosso tempo aqui na Terra, nesse planeta aqui, quando entrarmos na presença de Jesus, a nossa semelhança com Ele vai ter o maior fulgor que já existiu. Mas isso tem que começar agora, a trabalhar essa imagem de Jesus Cristo no meu e no seu interior. E a gente canta, né? Eu te louvarei conforme a tua justiça. Não é assim? É bom cantar, né? Mas e aí quando você pega a justiça do Senhor e apresenta ali? E aquilo vai dar uma bagunçada geral no interior da pessoa ou nos relacionamentos. Então não só cante conforme a justiça. Seja um pacificador de Deus. Conduza a sua vida e exponha os problemas conforme a justiça do Senhor, não dos homens. Antes da fundação do mundo, fomos idealizados para aumentar o número de filhos parecidos como Jesus. E nesse sentido, o pacificador atua. Isso está em Romanos 8, versículo 29. Ajudando a igreja, os irmãos e até a si mesmo a conformar cada dia mais a sua imagem à de Jesus Cristo. Aquela agonizante dor sofrida por Jesus Cristo ali na cruz foi justamente para tornar possível a nossa adoção, a nossa filiação, o direito legítimo de sermos chamados filhos de Deus.
E não tem como ser chamado filho de Deus se você e eu não somos pacificadores. Andando sobre o manto da omissão, não conhecendo plenamente a palavra de Deus, omitindo e não expondo à luz da verdade o que está acontecendo. Logo, se nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu pergunto, olha, como filhos de Deus, como nós não buscamos relacionamento com os nossos irmãos e não queremos isso? Ah, não quero problema. Como família de Deus, como a gente não desfruta de uma comunhão com os nossos irmãos? E ainda mais que o dia se aproxima, que Jesus Cristo está à porta. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está passando rápido. Jesus, em breve, vai nos chamar. Não perca tempo. Seja filho de Deus hoje. Seja um pacificador a partir de agora. Ah, eu não tenho Jesus Cristo no meu coração. Olha, venha fazer parte dessa família de Deus. Venha ser um pacificador. Arrependa-se dos seus pecados. E venha fazer parte conosco de uma eternidade que está por vir. Se você já é filho de Deus e já aceitou em seu coração, hajam como pacificadores, não sejam omissos. Manejem e procurem manejar bem as Escrituras, a fim de orientar bem aqueles que erram por falta de conhecimento. Provérbios 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O pacificador, irmãos, leva a palavra de Deus e apresenta justamente essa chance. Agora, se você se cala, se você se omite, como será a vida daquele homem? Isso é amor? Não é fácil, irmãos. Eu já tive que entrar em alguns posicionamentos como pacificador e trazendo a atitude de alguns irmãos à luz da palavra de Deus, porque era necessário. Mas eu entendia, eu sabia no meu coração. E eu estava olhando ali exatamente daquela forma. Busquei falar com mansidão. A ira do homem não traz a justiça de Deus. Brando, manso, tranquilo, com testemunha, suave, não de acordo com o que eu queria, mas olha, a palavra de Deus diz isso e está acontecendo isso. Eu sabia que quando eu levasse isso, o relacionamento nunca mais seria o mesmo. E não foi, e nunca mais foi. Triste, perdi aquele contato, aquela presença legal, mas o que importa? O que importa é ser chamado filho de Deus. O que importa é ser um pacificador. O que importa é estar ao lado do posicionamento do Senhor. E a palavra de Deus diz: aquele que teme homens vai armar um monte de armadilhas para si mesmo. O pacificador quer ser agradável a Deus antes de todas as coisas. Seja um Elias, seja um Jeremias, seja o que for, seja um pacificador. Amém?
Até aqui a palavra, vamos colocar em pé. Senhor, visto que o dia da vinda do Senhor Jesus se aproxima, Paizinho querido, nos leva como igreja a agir individualmente como pacificadores, ó Pai. Como aqueles que se posicionam ao lado da palavra do Senhor, que tem aquela coragem cristã de revelar a Tua vontade, o Teu desejo, expor ao Senhor as Escrituras, o que está acontecendo no coração de homens com os homens, no coração dos homens em relação ao Senhor. Oh Deus, nos dê a ousadia de sermos pacificadores e fazer valer o chamado de sermos filhos de Deus. Paizinho, eu peço isso para a nossa igreja, àqueles que nos assistem, àqueles presentes no seu lar. Deus, dê a lucidez espiritual, como Paulo, para se posicionarem, nem com A, nem com B, mas simplesmente com o Senhor Jesus, com as verdades do Evangelho. Seja, Senhor, o que custar, custe o que custar, Senhor. Queremos ser pacificadores. Em nome de Jesus, amém. Queridos, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, tão necessária, tão trabalhada pelo pacificador, pelos filhos de Deus, sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém? Vão na paz, que Deus abençoe vocês.